Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Roger. Você lembra que na semana passada nós tratamos de um assunto aqui que gerou muita audiência, muita gente comentando no nosso podcast, que foi sobre a educação dos jovens, em especial a educação profissional, a qualificação profissional dos nossos jovens. E aí chamou a atenção não só do jovem, mas também das famílias. Muita gente perguntando, onde é que tem esses cursos aqui na região? Pois é, e tem mesmo. Isso não só gerou discussão, como trouxe para a gente aquela necessidade de nós continuarmos aprofundando este assunto. Se você não assistiu na semana passada, dá uma olhada no episódio anterior que você vai descobrir que hoje nós vamos trazer um aprofundamento sobre esse tema. Tá legal? Para isso eu trouxe um especialista, uma pessoa que entende profundamente desse assunto, Magno Lavini, esse ilhéense que hoje é secretário nacional da Política de Qualificação, Educação, Qualificação, Emprego e Juventude do Ministério do Trabalho. Exatamente. E que está aqui conosco para nos auxiliar em entender melhor esse universo, que é o universo do trabalho. É muito amplo, tem muitas nuances. E nós vamos continuar abordando isso aqui. Magno, seja muito bem-vindo ao podcast do Roger. Na verdade, não é ajudar a entender, não, é ajudar a aprender, né? Porque sempre juntos nós vamos construindo a nossa forma de aprender o mundo, de compreender as dinâmicas, ainda mais quando diz respeito à juventude, que são mudanças profundas, muito rápidas, que ocorrem no mundo do trabalho e que afetam de forma gigantesca a juventude. Então, cada geração traz uma forma nova de estar abordando esse problema. E com as modificações tecnológicas também todas ao mesmo tempo sendo geracionais e que empurram a juventude para ter que se reciclar antes de ter feito, né? Isso. Na semana passada, nós, por exemplo, nós estamos numa região aqui no sul da Bahia, uma região que é privilegiada desse ponto de vista da educação profissional. Nós temos aí IFBaiano, temos um campus que está já programado para ser construído aqui em Itabuna também, tem um de Ilhéus e um aqui tem o SESI, né, que o jovem pode começar aqui, ir para o Cimatec em Salvador, quer dizer, é uma região que dá muitas possibilidades. Mas daí a esse jovem conseguir desenvolver uma carreira mesmo, estar conectado com o mercado, aí já são outros 500. É verdade, é verdade. Porque você tem uma coisa que é importante a gente conversando com a juventude dizer com clareza. A primeira coisa é que você, jovem, não deve nunca procurar uma área que você não tem identidade. Aquela história de dizer assim, aquele curso está dando, aí você vai fazer, às vezes você tem que verificar se você tem alguma afinidade com aquilo. Porque se você não tem afinidade, você não vai ser uma pessoa feliz, e quem não é feliz não tem produtividade, portanto tem carreiras mais difíceis. Então essa é uma realidade. A segunda situação é que muitas vezes também o tempo entre a formação da pessoa e a necessidade do mercado, ele muda. Vou dar um exemplo. Alguém entra numa universidade para fazer mecatrônica, porque naquele momento estava precisando de gente por conta dos computadores do polo de computadores de Ilhéus, que já foi muito forte. Aí, com 3, 4 anos depois, a política de importação, as mudanças na legislação mudam o polo de lugar. Como é que fica essa mão de obra? Então, as formações hoje mais avançadas, elas tendem a ter uma base curricular que seja comum. Para quê? Para permitir com que o jovem tenha formação no mundo do trabalho e não para um trabalho específico. E que fica refém daquela atividade. Exatamente. E que com poucas horas aula de alguma outra área ele possa se aperfeiçoar. Então a gente trabalha um pouco nessa lógica, né? Ou seja, ele pode ter uma formação básica sólida num determinado campo do trabalho, de conhecimento. Do campo de conhecimento. E aí, com algumas horas... 300, 200 horas, ele já se qualifica para poder atuar num campo específico. Na especificidade. Eu acho que talvez seja esse o caminho. Lá no Ministério do Trabalho, a gente não trabalha com os cursos técnicos, né? A gente trabalha com os cursos FIC, que são os cursos de formação inicial continuada, que é o curso de qualificação. Esse curso de qualificação, ele vai até, no caso nosso, ele vai até 400 horas. Ele pode até 800, mas no caso do Ministério, a gente trabalha com cursos que vão de 20 horas, que são palestras e tal, até os cursos de 400 horas aula, que são cursos mais densos. Esses cursos que a gente faz, eles preparam a pessoa que já tem alguma base para alguma especificidade no mercado de trabalho.
por exemplo, um motorista que já é habilitado e a gente faz um curso de motorista de ambulância. Ou então de cargas perigosas. De cargas perigosas. Então, esse é o curso FIC. Esse é o curso que a gente trabalha. A gente tem feito uma ação, Roger, gigantesca nessa área, através do nosso programa de qualificação que chama Manuel Quirino. É uma homenagem a um baiano. Por que a gente homenageou esse baiano? Já é uma forma de dizer o que é que pensa o programa. O programa foi criado em 2023, a gente fez uma resolução que foi aprovada no CODEFAT, que é o Conselho Gestor do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Essa resolução, ela cria um programa, porque no governo passado tinha um programa de qualificação que chamava Qualifica Mais Brasil. E dentro dos textos todos, além de outras coisas tantas que eu poderia citar, tinha lá que teria que botar trabalhador para concorrer com o trabalhador pela vaga de mercado de trabalho. A gente acha que é o contrário, a gente acha que a cooperação dos trabalhadores é que permite com que os trabalhadores tenham melhor acesso ao mundo do trabalho. A gente não trata de mercado de trabalho, trata de mundo do trabalho. Por quê? Porque o trabalhador ontem, que na nossa idade, assim, média, que tinha um emprego que poderia ter 20 anos de carteira assinada numa empresa, depois ele mudava para outra e aposentava com 2 ou 3 assinaturas na carteira, esse trabalhador deixou de existir. O trabalhador hoje ele vai flutuar na vida dele por diversas vagas de trabalho formal e por diversas vezes que ele tem que empreender para levar o pão de cada dia para casa. Muitas vezes fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Quem tem essa noção tem mais, digamos assim, menos sobressaltos na vida. Então as formações elas têm que acompanhar também essas modificações no mundo do trabalho. Nem todo mundo vai fazer concurso público, até porque não cabe no serviço público todo mundo. Nem todo mundo vai ter emprego de carteira assinada formal, porque não cabe. O mercado de trabalho, por exemplo, no Brasil, em números redondos, ele tem 100 milhões de pessoas trabalhando. 100 milhões de pessoas trabalhando. Disso, metade é no mercado informal. Metade? Metade. Agora, esse mercado informal não precisa ser desqualificado. Não, isso que vocês estão concentrados e está qualificando. É empreendedor, é o cara que tem um pequeno negócio, porque, assim, o digital influencer. É porque muitas vezes, quando se fala mercado informal, as pessoas já pensam Sou camelô, que é uma profissão também que dá muito dinheiro. Com certeza. Pessoas, é importante dizer que... Mas o empreendedor, o MEI, ele não é mais informal, mas, não, assim, mas ele tem que se qualificar. Tem que qualificar. Esse já está formalizado. Ele tem uma formação, mas o trabalhador que estou falando no mercado formal é aquele que está no Uber e que não está recolhendo, aquele que está entregando 99 ou iFood. Esse trabalhador normalmente está no mercado informal, porque ele tem um contrato de serviço que é por tempo, não é por tempo, é por produção, e ele não tem assim, uma cobertura de direitos. Como é feita essa qualificação? Bom, aí depende do agente da qualificação. A gente tem ações de qualificação profissional com as universidades federais, com os institutos federais de educação tecnológica, com as entidades do terceiro setor. Com as universidades federais e institutos federais, a relação é direta, porque o governo federal ele pode escolher, a partir de propostas, o que ele faz de ação de qualificação. Pela lei, você pode fazer isso. E com as entidades do terceiro setor, não, são chamamentos públicos que a gente fez, já estamos no segundo chamamento. Abre editais, né? Abre o edital e a OSC se inscreve, aí ela tem que estar, digamos, cumprindo as formalidades da lei do MIROSC, que é o marco regulatório das organizações sociais, cumprindo ali 3 anos de existência, não ter nenhum processo, não ter conta negada, essas coisas todas. Aí, a partir dali, o projeto dela é avaliado, e avaliando o projeto, no caso nosso, por uma banca de mestres e doutores, aí esse projeto aprovado, a OSC recebe metade do recurso, presta conta da metade e recebe a outra metade. Então é mais ou menos assim que a gente encaminha. Desse último edital, foram selecionadas, se inscreveram 190 propostas. Foram selecionadas 115. Dessas 115, 70 propostas devem ser absolvidas até o final do ano de 2026. Então, 70 entidades que vão qualificar cada entidade 600 pessoas.
600 pessoas vezes 70, esse é o número da qualificação do projeto Manuel Quirino, do programa Manuel Quirino, agora de 2025 e 2026. Tivemos de 2023 e 2024, que foram selecionados 40 OSCs, que também já receberam, já estão rodando, já tem gente se formando, muita coisa boa. Eu fui, por exemplo, para a formatura de uma entidade lá em Guarulhos, que trabalhou com o pessoal de agente de portaria. Aí eu estava lá, agente de portaria, aí chegou um rapaz, sentou no fundo da formatura, quando terminou me chamou e falou assim, quantas pessoas se formaram agora aí nesse agente de portaria? Quem foi a entidade? Perguntou, aí por que o senhor? Não é que eu sou empresário, ganhei um contrato com uma rede, com um condomínio gigantesco, tipo desse que tem vários prédios, e estou querendo contratar todos. Rapaz, foi mesmo? Foi. Ele contratou dos que se formaram naquele momento, 90, 86. Monopolizou o contrato. Porque é assim, porque estava ali a formação e a necessidade. Seja, tem muita mão de obra reprimida. E você também, quando oferece, quando você está no mercado de trabalho, como o nosso, que ele está aquecido, esse mercado de trabalho, ele pode e ele tem, digamos assim, dá a possibilidade do trabalhador escolher onde ganhar mais dinheiro. Isso é uma verdade. Aqui em Itabuna, por exemplo, nós temos um caso relacionado aos catadores de material reciclado, né? Temos uma organização que é uma cooperativa que o tempo todo eu já fui lá várias vezes e vi gente diferente. Vocês têm, eu já falo porque a gente tem hoje na internet acesso a estar presente em vários municípios, que pode estar pensando assim, poxa, não é só ser catador, é importante que essa pessoa seja qualificada. Existe política para qualificar esse pessoal? Não somos nós que cuidamos dessa parte de cooperativa. Lá tem a Secretaria de Economia Solidária, que é o Gilberto Carvalho, que foi ministro do presidente Lula, meu colega secretário. Mas a gente trabalha junto. Nessa política da Secretaria de Economia Solidária, eu posso dizer assim, eles têm uma ideia muito profunda de intervir na cadeia produtiva. Por quê? Porque o grande problema de quem trabalha com reciclagem é a venda, o preço da venda. Ele pega a latinha, por exemplo, aí leva e entrega para um atravessador que vai entregar para outro atravessador que vai levar para a metalúrgica. Aí o que acontece com o preço? O preço vai ficando pequeno para quem fez o trabalho. Isso. Por conta da cadeia produtiva, da quantidade de atravessadores que chegam até ir para o forno da metalúrgica para retornar a ser alumínio. Então, nós estamos trabalhando, e a Senage tem feito trabalho nesse sentido, de melhorar a organização dessas cooperativas no sentido de diminuir a quantidade de atravessadores para que haja um aumento do preço e aí sim um aumento da renda. Então, esse é o trabalho porque é uma situação objetiva. O trabalho que os catadores de material reciclado fazem, ele é fundamental, porque ele permite, por exemplo, permitiu que houvesse uma diminuição gigantesca da quantidade de matérias que acabam nos lixões. Papelão, por exemplo, você não vai achar mais. Plástico, por exemplo, você não vai achar mais no lixão. Muito menos, por conta de que você tem no lixão ou nos aterros, onde tem aterro, que ainda tem lixão por aí afora, né? Aqui na região, então. Tem alguns lixões, o Ministério Público está em cima, enfim. Mas, no caso disso, a gente está tentando organizar. E fizemos, junto com a Senage, parcerias de qualificação para esses trabalhadores, que é a qualificação de como é que eu participo da vida da cooperativa, como é a minha interação com aquela estrutura de poder, quais são os direitos do cooperado, porque a cooperativa, muitas vezes algum pode até imaginar que seja, não é uma relação de patrão e de empregado. Quem é cooperativado também é dono. Então, muitas vezes o cara monta uma cooperativa, mas é uma fachada para uma empresa. Isso. Não é assim. Então, isso ficar caracterizado... Isso aí é fraude trabalhista. Né? Aí a gente trabalha no sentido de dar ao cooperado aquele da ponta a formação para ele compreender os direitos dele. Entendi. Agora, vamos voltar para a sua secretaria, porque aqui na região a gente tem uma grande indústria que aí eu acho que a sua secretaria é quem realmente trava uma relação direta com esse mundo do trabalho, que é o do turismo, que é uma grande indústria a céu aberto aí, que ela abrange muitas atividades que demanda qualificação. É verdade. Se essa mão de obra estiver qualificada, ela atrai mais turistas para a região, ela muda o perfil do turismo praticado na região, e eu quero saber o que é que vocês têm a oferecer aqui para... Nós fizemos uma ação muito grande até ano passado,
e já entregamos a formação aqui na Bahia de 1.200 agentes de turismo de base local. O que é o agente de turismo de base local? É o morador, por exemplo, do Teatro de Vilela, onde já tivemos uma turma, que passa a compreender as potencialidades do território dele, para a partir daquilo gerar negócios de turismo. Então a gente trabalhou muito fortemente nisso, uma parceria com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, que fez essa formação de agente de turismo de base local. No Brasil foram 3.000 e a Bahia 1.200 desses 3.000. Já foi entregue. Tem uma série de entidades que estão trabalhando também com essa perspectiva da formação do garçom, da camareira, do pessoal da área de informática, que também é necessário. Da gastronomia étnica. Tem uma série de projetos no Manuel Quirino que tratam desses assuntos. Por exemplo, tem um projeto que foi aprovado, que não começou ainda, que vai ser em Salvador, do Instituto Kemet, que o nome é relativo ao Egito Antigo. O Egito Antigo, exatamente, o que chamava Kemet. Né? Isso. Eles vão trabalhar com restauro, pedreiros, para restauro de imóveis no centro histórico. Uma parceria com o pessoal que cuida do centro histórico pelo governo do estado da Bahia. Então vai fazer essa parceria para treinar os pedreiros com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para que os pedreiros compreendam como é que trabalha um pedreiro de restauro, que é uma especialização muito grande e que ninguém fica parado. O pedreiro já não está ficando parado e ele cobra a diária dele, que é quase o dobro do pedreiro normal, porque ele conhece do restauro, conhece da peça, do valor das coisas, compreende ali esse mundo do restauro, aprende a fazer aquelas treliças antigas sem amarração. Tem uma série de coisas que a gente está trabalhando e que deve começar agora, vai começar agora, logo depois do Carnaval, essa ação em Salvador. Então tem uma série de ações que a gente está fazendo nessa área aqui, são ações que são laterais à questão do turismo, mas que abrangem, que melhora, né? E melhora o salário desse indivíduo, porque não é um pedreiro comum. Não. Ele não recebe, a diária dele não é a mesma de quem está levantando uma parede. De jeito nenhum. Ali é um trabalho qualificado. Ele vai aprender, primeiro ele se qualifica como pedreiro, mas depois ele pode se qualificar como pedreiro especialista em restauração. Imagine o custo disso. Você teve problemas e o pessoal teve essa sacada, porque a dificuldade que tiveram para fazer o restauro do Museu Vanderlei Pinho, que é no Recôncavo Baiano. O museu que está lá, as empresas, foi uma das grandes obras de restauro do Hemisfério Sul, e essa obra de restauro, eles tinham dificuldade de encontrar profissionais que tivessem a característica para aquele tipo de obra. Aí os caras sacaram isso e propuseram, ganharam edital e vão trabalhar nisso. Agora, a gente falou do turismo, que realmente é um mundo, né? É verdade. Você falou do pedreiro, mas tem, por exemplo, o mestre, o pescador, que vai ter que se qualificar, por exemplo, para poder fazer em Maraú, o pessoal trabalha, Roger, lá através do Sindicato Patronal de Hotelaria, minha amiga Úrsula, eles estão trabalhando com manuseio e cuidado de alimentos. Por quê? Porque a pessoa vem lá para Maraú e às vezes tem aquele turista que só quer ir na praia ali, mas tem uma turma que gosta de mergulhar nos saberes locais, entender, por exemplo, como é que faz um catado de siri. Como é que faz isso? Então, se você dá o treinamento apropriado para aquela marisqueira que está ali fazendo o catado, você vai permitir com que o turista possa ir lá e ver. Eles querem fazer, é o chamado imersão. Imersão, né? Exatamente. Eu quero entender, eu quero ver, eu quero. Né? Então, a gente tem trabalhado essas ações, sim, no nosso programa de qualificação. Saindo do turismo, outra grande área, outro grande campo do trabalho aqui na nossa região, que é bem a cara da gente mesmo, e que eu quero saber o que é que vocês estão trazendo, o que é que vocês estão mostrando, é relacionado ao trabalho no campo. Nós temos aqui como grande motor ainda na nossa região a cultura do cacau. E um dos grandes dilemas atuais da cultura do cacau é a mão de obra. Mão de obra não só pela falta, mas também pela qualificação, porque está havendo uma transformação no mundo do trabalho nas fazendas de cacau, por conta mesmo da dinâmica do mercado, está exigindo isso. Hoje em dia você está precisando de mecanizar, por exemplo, a mão de obra dentro das fazendas de cacau. Vocês estão com algum trabalho desenvolvendo aí? Eu soube que hoje de manhã vocês estiveram lá em Almadina. O que vocês apresentaram lá? É verdade. Veja, tem uma turma de técnicos, professor Ivan,
e outra turma de técnicos que construíram uma ideia chamada Cacau 500, né? Isso. Cacau 500 para nós é uma referência. Por quê? Porque eles sistematizaram as práticas que permitem o aumento da produtividade da lavoura cacaueira. Porque se você pegar aquelas práticas soltas, alguém de alguma forma estava fazendo. Mas quando você sistematiza as práticas, eles colocam com dados entre aumento de produtividade de 40 arrobas por hectare para 150, para 200, para 280. No primeiro ano eles dizem que você já chega a 100. 100 é certo. Sai de 18 para 100. Para 100. Então o cara que está com 40 vai para 140, quem já produz bem, porque 40 é uma produtividade alta relativamente ao que está colocado aqui na região. Tem gente produzindo 3 arroba por hectare. Exatamente. Tem grandes fazendas com produção muito pequena. E aí a gente estava conversando sobre isso e decidimos, eu conversei com a reitora Joana Angélica, da UFSB, conversamos com o IFE baiano também, o Josué, né, que é diretor do IFE, isso. E chegamos à conclusão de que cabia um projeto de qualificação social e profissional através do programa Manuel Quirino, e eles propuseram ao Ministério, e nós aprovamos a primeira etapa, está agora na parte de projeto, detalhamento de plano de trabalho. São 1.000 vagas de qualificação profissional para as pessoas aprenderem as práticas do Cacau 500. Porque qual é a ideia, Roger? É treinar o pequeno produtor rural, o agricultor familiar, para que ele consiga aumentar a sua rentabilidade na roça. E isso aumentando bem a rentabilidade, a ideia é constituir mesmo uma classe média rural, para que permita... Esse é o desafio, é o grande desafio. Claro que, obviamente, o projeto nosso ele é um projeto piloto, porque nós estamos falando de um universo de 43 mil produtores de cacau. Nós estamos com ação em 1.000 produtores, tentativa de atingir 1.000. Nessa tentativa de atingir 1.000, obviamente, você está aí arranhando o processo. Mas, se der certo com 1.000, significa que você tem um laboratório apropriado para fazer a expansão disso, que aí eu duvido que o governo do estado da Bahia não compre a ideia, que a gente não consiga mais recursos federais. Deixa de ser crescimento, o projeto deixa de ser piloto e o crescimento deixa de ser aritmético para ser geométrico. Geométrico, né? Exatamente. Porque, veja, se você consegue fazer com que as pessoas passem a ganhar mais dinheiro dentro da sua terra. Eles mostram um exemplo de uma senhora aqui no Baixo Sul, que com 8 hectares estava produzindo 600 arrobas de cacau. Valença, né? Não, eu conheço ela. É Deus no céu e Ivan na terra. Exatamente. Então, você imagina, é classe média. Se você pegar 600 arroba a um preço médio de R$300, você vai ver o que eu estou dizendo. Isso mesmo. Né? Um faturamento aí de quase 20 mil por mês. Que é uma renda razoável. Muito boa. Muito boa. Então a pessoa vive com qualidade de vida, consegue ter o direito às coisas. Então é isso. Nossa ação é essa. E assim, você tem aí a Costa do Marfim e Gana como os maiores produtores de cacau, sendo que o Equador, com um território muito menor, hoje já ameaça a posição de Gana no segundo lugar de produção. Por quê? Porque o Equador investiu em produtividade. Aqui no Brasil, a gente já tem um universo lá no Pará, onde a produtividade é razoavelmente boa. Sim. Então a gente tem um campo muito grande a partir de projetos como esse para crescer aqui em produtividade. A gente acredita muito nisso. Conversa com o Ivan, com a turma, o cacau precisa de estímulos, né? É uma planta sensível, ela é robusta e resistente, tanto é assim que ela continua produzindo mesmo sendo maltratada. Tem gente que nem limpa a roça, né? Aí tá lá, o cacau produz. Mas com o estímulo apropriado, ele consegue ter uma produtividade que tem a lucratividade e a rentabilidade muito boa. Então é nesse caminho que a gente acha que deve ir, inclusive respondendo em parte à angústia do momento. Porque a angústia do momento é o preço do cacau, que caiu de 1.000 para 270, mais ou menos. 200... Como é que você mitiga isso? Mitigação aumentando a produtividade. Porque você diminui o impacto da volatilidade do mercado sobre a vida da pessoa. Se você tem uma produtividade maior, você tem condição de, em alta, vender e em baixa, guardar. Isso mesmo. Essa que é a grande situação, já que a gente está falando de um produto que tem flutuação. E que diferente de outros produtos agrícolas, ele consegue ser estocado. Você pode estocar ele. Isso dá para fazer, mas tem outra situação. E ainda tem a questão do cacau fino.
Tem isso. Que você pode ter, além disso, o preço com a renda até superior a 100% do valor do cacau. Produzido na floresta. Exatamente. Aí você pega a acidez, controla os outros elementos que fazem um cacau que você consegue vender com um prêmio de 100%. Obviamente dá mais trabalho, você tem que virar o coxo, a fermentação, você tem todo um processo que não é tão simples quanto você colocar no coxo, botar na barcaça, secar e vender. Mas permite com que você tenha outras saídas para ter a rentabilidade da fazenda. Mas, Roger, e tocando nesse assunto do preço, mas é importante dizer também que falta faz os estoques reguladores do governo, né? Isso mesmo. Porque se você tinha uma estrutura governamental que tinha estoque regulador. Você comprava Instituto Cacau da Bahia. Você comprava, você tinha estoque. Quando o preço baixava muito, você tinha um preço médio, você garantia o preço médio. Porque agora, se o ministro baixar um decreto, ele fica apenas um decreto. Hoje, só quem regula esse estoque é a própria indústria. A indústria que vai pelo belo interesse dela, né? Só coça para dentro. Agora, Magno, além de qualificação profissional, vocês também, na Secretaria Nacional que você atua, vocês têm outras atividades, outros ramos de ação interessantes. Todo mundo sabe aí, até mês de dezembro, até o mês de novembro eu estava na TV Santa Cruz. E há 22 anos na TV Santa Cruz tomei um susto, porque a última vez que eu tinha saído de um emprego, entrado em outro, foi quando eu saí do SBT em 2003 e fui para a TV Santa Cruz. Aí tive que encarar aquela fila enorme na Caixa Econômica para poder pegar o seguro-desemprego, que nem precisei, porque eu saí de uma e entrei na outra, mas tinha a questão da rescisão do contrato, a homologação de rescisão e tal. Rapaz, eu tomei um susto dessa vez, um susto bom, porque eu não precisei ir no banco. Tudo pela carteira de trabalho digital. Eu baixei carteira de trabalho digital no meu celular e tudo foi feito ali, no clique, não precisei encarar fila. Eu não sei se na sua carteira de trabalho digital você já recebeu o push, quer dizer, o aviso da Escola do Trabalhador 4.0. Não, aí não recebi não. O Escola do Trabalhador 4.0 é porque você tem que ativar o sininho. Se você ativar, você recebe. A Escola do Trabalhador 4.0, ela é uma parceria do Ministério do Trabalho com a Microsoft, que é uma ação nossa também, que já qualificou, nós entregamos 400 mil certificados de qualificação no ano de 2025, na área de informática, que vai desde o letramento digital até a inteligência artificial. É a maior parceria que tem, é um programa que é tido como case de sucesso pela própria Microsoft, que é a mega indústria do mundo nessa área. Eles fizeram uma parceria com o governo do Brasil, não tinham noção do tamanho que a gente ia chegar. Porque uma escala gigantesca. Nós divulgamos via carteira de trabalho digital. Toda vez que a gente divulga o aviso, você tem um pico de 22.500 inscrições por dia quando está divulgado. Normalmente se inscreve 2.000 pessoas. Aí quando vai 10 vezes mais quando divulga na carteira de trabalho digital. A carteira de trabalho digital, Roger, é o maior aplicativo do governo federal. Maior aplicativo. Mais do que o aplicativo do SUS? Mais do que o SUS. Rapaz. 88 milhões de uploads. Maravilha. Já teve 1 bilhão de acessos desde quando foi criada. Por quê? Porque a carteira de trabalho digital, ela mostra a vida do trabalhador como um todo. Você quer saber quais horas de empresa você trabalhou? Você vai lá, você clica, você tem. Isso. Quanto tempo falta para você aposentar? Você calcula por ali, porque você sabe a quantidade de faz a simulação. A simulação, você vai para ali. Agora, com a qualificação profissional dentro, colocamos o crédito do trabalhador dentro da carteira de trabalhador digital. E vamos lançar, ainda nesse semestre, a lista de todos os cursos gratuitos de qualificação que tem para todos os trabalhadores. Você é trabalhador, você vai receber lá um portalzinho, você clica e vê o que é que tem de graça para você fazer o curso. E ainda tem uma outra ação que vai ser via a nossa relação com o INSS, que nós fizemos um acordo de cooperação técnica para que a Rede Cine, que eu tenho a honra hoje de estar sendo o coordenador nacional da rede, ela tenha acesso aos dados do trabalhador que permitir quando ele estivesse para ser dado alta no afastamento por doença. Porque o trabalhador que está afastado por problema médico, quando ele retorna, para efeito de cota, ele pode ser considerado PCD. Então, por exemplo, o trabalhador teve alta de um problema de coluna, a empresa precisa de um trabalhador PCD. Ou fibromialgia. Fibromialgia, que é muito comum, problema de vista, enfim, tem problema quanto é gosto.
ele pode ser considerado PCD. Só que ele não estava vinculado às empresas que precisavam de PCD. Aí agora, e algumas têm problemas sérios para poder cumprir essa cota. Porque não cobre a cota. Aí nós estamos permitindo agora que esse trabalhador seja notificado da vaga que está na Rede Cine. É uma ação que a gente está fazendo com o INSS, porque é importante ter acesso ao cadastro do trabalhador, que autorizar, porque tem a LGPD que protege a informação, obviamente o trabalhador autorizou. Ele autoriza, aí a gente passa a mandar. E tem uma outra coisa ainda na carteira de trabalho digital, já que você tocou. Quando você está desempregado, você está recebendo o seguro-desemprego, você está ali, você atualizou os dados da sua carteira de trabalho digital. Então tem 6 áreas que vai dizer. Você gostaria de trabalhar com o quê? Você é jornalista, repórter, com uma vasta experiência, sou jornalista. Aí uma rádio está precisando de alguém. Automaticamente, se a rádio está cadastrada na Rede Cine, ela vai mandar para você, nós, através da inteligência artificial, no seu celular, um aviso. Tem uma vaga no seu perfil em tal empresa, entrevista tal dia. Que avanço da comunicação, nós intermediamos 500 mil pessoas ano passado através da carteira. Esse é o futuro. Obviamente, sem fechar a agência física. Por quê? Porque tem gente que acha que quando você tem a solução na nuvem, você tem que acabar com o físico, mas não precisa e não deve, por uma questão muito simples. O nosso país ainda, as pessoas não têm acesso e quantidade de dado. E às vezes tem isso na mão, tá ali no celular, mas não sabe usar direito, isso é uma coisa que a gente está tentando resolver pela Escola do Trabalhador, letramento digital, que eu falei. Eu ia até te perguntar sobre a questão dos programas de aprendizagem. A aprendizagem eu vou chegar. Aí, na questão da carteira de trabalho digital, o problema é outro ainda, é renda. Vou dizer por quê. A maioria das pessoas tem pacote de internet para fazer o WhatsApp. Isso. Não para navegar em site. Tá. Esse é que é o grande gargalo. Então, se o cara não tem um pacote de internet para navegar em site, ele não vai entrar no aplicativo, ficar procurando para saber. Então, ele vai na rede própria, né? No Cine, no saque aqui da Bahia, no caso. Quase todos os saques têm um Cine lá. Ele vai lá e procura os direitos dele. E nós mudamos a rede Cine. Hoje o Cine é balcão de direitos também. Tem lá um estagiário de direito, onde tem a Casa do Trabalhador, que vai lá e pergunta sobre o direito de rescisão, essas coisas tudo. Agora, sobre a aprendizagem, é um negócio que é maravilhoso. Porque você sabe que até 1995, ou até 2005, no primeiro governo do presidente Lula, você tinha já aprendizagem, mas tinha 50 mil aprendizes no Brasil. O presidente Lula e o ministro Marinho, que era o Marinho, que é o meu ministro hoje, que era o ministro do Trabalho na época, fizeram uma modificação da legislação, através até quem foi um grande estimulador, foi o Raí, que era da Fundação Gol de Letra, que era uma fundação dele que trabalhava com menores. Aí eles fizeram uma modificação da legislação e criou o Programa Nacional de Aprendizagem. Tinha a lei de aprendizagem, mas ela não tinha regulamentação. Aí com isso, subiu de 50 para 500 mil aprendizes. Aí o presidente Lula passou, entrou a presidenta Dilma saiu, começou a cair o número de aprendizes. O programa foi... Porque você tem que monitorar e acompanhar esses programas. Não dá só para criar. Acompanhamento. Aí o que aconteceu? Quando nós voltamos para o governo, agora em 2023, tinha 464 mil contratos de aprendizagem vigentes. Ou seja, menos contratos do que o presidente Lula tinha deixado. E aí, agora nós conseguimos aumentar para 714 mil contratos. Quase dobrou, hein? Quase dobramos o número de jovens aprendizes no Brasil. Veja a quantidade de jovens que a vida foram impactadas por ter acesso à primeira vaga de trabalho. Porque quando a gente é jovem, uma das coisas que a gente tem dificuldade de arrumar emprego é quando a pessoa pergunta assim, qual é a sua experiência? Parece até que é uma chacota. Como? Se eu tô aqui atrás do meu primeiro emprego, como é que eu vou ter experiência? É meio kafkaniano, né? É um negócio meio... mas é isso. Então, a aprendizagem, ela permite ao jovem isso e permite ao jovem mais outra coisa, que é o acompanhamento psicossocial. O jovem aprendiz, ele tem direito a acompanhamento de um psicólogo, que a empresa, ela contrata uma entidade gestora, essa entidade tem que fornecer o psicólogo, tem que oferecer um pedagogo, tem que ter acompanhamento para entender quais são as dificuldades eventuais que aquele jovem está passando para se adaptar a esse novo mundo. E isso permite ainda que o jovem tenha 400 horas de qualificação profissional e esse jovem, ele consegue, com essa
diversidade de possibilidades à sua mão, ter uma inserção, que eu te chamo assim, soberana no mundo do trabalho. Ele recebe salário mínimo hora, recebe fundo de garantia, recebe INSS, tem todos os direitos garantidos e ainda com acompanhamento para a educação e o acompanhamento psicossocial. Aquele jovem vai ser invariavelmente, na grandíssima maioria das vezes, uma pessoa que tem uma relação sadia com o trabalho. Não o jovem que começa, com todo respeito, num emprego que não assinou a carteira, que explora, que coloca para tirar da escola. Não é isso. A aprendizagem é o contrário disso. E a gente imagina que um programa como esse, quando ele está desenvolvido da maneira correta, ele não é feito só para o estudante, ele gera um ecossistema onde ele envolve as empresas ali também, com certeza, para que essas empresas, inclusive, possam ir se estruturando para absorver da melhor maneira possível esse jovem aprendiz, né? O sucesso da aprendizagem se dá por isso. Nós retomamos o Fórum Nacional de Aprendizagem, que é um momento de debate constante, às vezes duro, entre governo, empresas e entidades gestoras. Tem um papel fundamental das fundações. A Fundação Roberto Marinho, por exemplo, é uma grande parceira da aprendizagem. Eles pegaram todos os materiais de aprendizagem básicos e colocaram disponíveis na nuvem de graça, para pequenas entidades gestoras poderem fazer aprendizagem. O Sistema S também é um grande parceiro da aprendizagem, o Senai, Senac, Senat, Sescop, todos eles cumprem aí um Senar, todos cumprem um papel gigante na aprendizagem, não se faz sozinho. E o governo federal tem feito sua parte, que é acompanhar, permitir, abrir debate, ouvir. Está no Congresso agora, por exemplo, o Estatuto da Juventude, a legislação está circulando, tem uma discussão sobre direitos, tem uma discussão, e a gente tem feito muitos acordos também, porque muitas vezes a empresa não cumpriu a cota, mas ela precisa fazer um acordo para poder voltar a cumprir. Aí, através da fiscalização do trabalho nossa, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, os auditores fiscais, que são muito abnegados também na questão da aprendizagem, porque não teria aprendizagem sem fiscalização, mas fazem muitos acordos e a coisa vai se resolvendo e o número está aí para provar que está no caminho correto. Que maravilha isso, viu, Magno? Isso é muito importante, as pessoas terem conhecimento disso, saberem como é que isso funciona, onde buscar isso. E existem os portais que integram todas elas, né? Por exemplo, no portal do .gov mesmo. Ela tem acesso a essas políticas todas? Tem, entra no site do Ministério do Trabalho, a partir do portal, você pode ir para o Ministério do Trabalho, você vai pesquisar, está toda a legislação lá, não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma. E qualquer acesso só é pegar também, qualquer cidadão hoje pode, através do Fala Brasil, fazer perguntas e a gente vai responder diretamente. Então é bem aberto a política, não tem dificuldade não. Agora um assunto assim que a gente vai trazer aqui, porque tem um lado polêmico, mas tem um lado de muito bom. Uma hora a gente ia ter que encarar esse desafio. Eu tenho ouvido você falar, porque eu te acompanho nas redes sociais, sobre o salário mínimo baiano. Sim. Rapaz, a gente sempre foi uma coisa assim que muita gente sai daqui, a nossa região, por muito tempo, sempre foi exportadora de mão de obra. Por quê? Porque a pessoa quer receber um salário mínimo de São Paulo, o salário mínimo pago em Brusque, lá em Santa Catarina. Hoje, qual é a condição que existe de nosso estado ter um salário mínimo decente, de um valor melhor? Olha, primeiro que é importante explicar, né? A legislação nacional obriga que ninguém receba menos que um salário mínimo. Então nós estamos falando de mais. Porque às vezes o cara fala salário mínimo baiano é porque não tem salário mínimo, não. Tem salário mínimo, existe uma legislação, o salário mínimo agora subiu novamente e nós fizemos a conta do seguinte, que o salário mínimo na Bahia, sem quebrar o estado e nem os municípios, comporta um salário mínimo em torno de R$180 a mais do que o salário mínimo nacional. Então a gente está falando de um salário mínimo de R$1.800, em torno de R$1.800, que é o valor do salário mínimo que comporta aqui no estado da Bahia, sem afetar as finanças do estado e nem dos municípios. Por quê? Porque é um valor que não é muito mais alto do que mas já representaria mais renda para quem recebe o salário mínimo, principalmente quem recebe o salário mínimo como base salarial. E aí, a partir disso, porque quem ganha muito pouco, ele devolve esse recurso para o consumo. O município já é o consumo. Ele roda.
Esse recurso não é um recurso de quem tem mais de 10 mil de salário que poupa 2, 3. Não, esse recurso é de quem ganha menos. Esse trabalhador que recebe ali como base o salário mínimo, que poderia receber quase R$200 a mais. Então, nós fizemos essa conta, e aí não é o secretário, é o Magno cidadão. Juntamos com um bocado de gente dos economistas da Universidade Federal da Bahia, professores da Universidade Federal do Recôncavo, pegamos os dados do PIB baiano, pegamos os dados da arrecadação dos municípios, dos estados, pegamos todo esse conjunto de documentos e chegamos a essa conclusão que é possível fazer isso e é uma proposta legislativa para ser votada na Assembleia Legislativa. Em que pé está esse projeto dentro da Assembleia Legislativa? Não, dentro da Assembleia Legislativa teve algumas proposições de ofício, assim, mas nunca avançou. Não avançou. Ninguém teve coragem de botar a mão no vespeiro. Espero que alguém na próxima legislatura faça isso, porque é necessário, importante e possível fazer existir o salário mínimo baiano. Ô, Magno, eu te conheço já há mais de 30 anos. Ó, gente, eu e Magno, nós somos contemporâneos em Ilhéus no ensino Fundamental 2, Fundamental 2, o médio. Ele era estudante do CIAMEV e eu do IME. CIERG e eu do IME. A gente conviveu naquele ambiente do início dos anos 90, ali fazendo movimento estudantil. É uma figura assim que eu tenho muito carinho. Gosto muito de você, da sua família. Dona Gracinha, aproveito para mandar um beijo para ela, sua mãe, seu Pacheco, seus irmãos. Ela sempre pergunta por você, sempre. É um pessoal que tem assim, um carinho profundo. Conheço sua trajetória, sempre foi um fundador das entidades de base estudantis de Ilhéus. Também foi fundador de entidades sindicais aqui no estado da Bahia, entidades nacionais também. É verdade. E na última, na campanha de 2020, você foi candidato a vice-prefeito. Vice-prefeito de Salvador. Então você também tem, a gente está falando aqui dessas atuações no Ministério do Trabalho, mas você tem também uma trajetória política importante. Você estava aí falando aí sobre o salário mínimo baiano, e aí a gente entrou pela essa questão da proposição disso na Assembleia Legislativa. Eu te pergunto, você tem aí alguma pretensão em relação a esse momento agora que a gente está de pré-campanha 2026, Magno? Roger, eu sou filiado a um partido, né? Eu passei algum tempo sem filiação partidária, eu tinha me desfiliado da Rede Sustentabilidade e fui convidado novamente pela direção nacional, aí a companheira Luiz Helena, o Marcelo Carvalho, que é da direção estadual, a turma toda me convidou para voltar e eu voltei para a Rede. Sou um militante partidário, do ponto de vista da minha ação no governo, mas tenho uma filiação partidária. E as pessoas começam a falar assim de uma pré-candidatura a deputado estadual. Eu estou a aguardar o quadro desenrolar, mas diz assim, quem é do mar não enjoa, né? Ou seja, estamos aqui. Mesmo. Eu acho que é possível, mas depende muito da conjuntura, depende do partido me escolher, depende das coisas que podem acontecer, e eu vou com muita tranquilidade, porque a ação nossa política, ela não é uma ação eleitoral. É isso. Ela extrapola. Você conhece o Estado. Ela extrapola. Você conhece muito bem o Estado da Bahia. Você vai estar falando de um mundo que você conhece muito bem. Você tem uma atuação política, não é uma política propriamente só partidária, mas ação política pública, de ação junto às comunidades. Assim, né? Então, eu queria saber como é que existe assim, uma conversa também nas bases sociais aí em torno do seu nome? Tem muita gente dizendo que eu devo ser candidato. Então, como a legislação hoje permite a frase pré-candidato, né? Então, nisso eu estou, pré-candidato. E aguardar o desenrolar disso para ver como é que chega mais na frente, na época das convenções. Porque, veja, uma coisa que a gente tem na vida é que nossa esperança ela é em movimento. Ou seja, é o tempo todo a gente está preocupado com o que a gente precisa fazer pelas pessoas. Eu estava falando há um dia desse, o cara me perguntou em casa lá assim, o que é que eu mais tinha de legado de minha mãe, já que você citou ela aqui, né? Minha mãe diz assim, porque tem muita família que cria a pessoa para ser rico, né? Assim, o sucesso é ter dinheiro, né? Que ela é professora, né? Exatamente. O sucesso é ter família que é assim. Lá em casa foi o contrário. O sucesso é você poder ajudar as pessoas. Quanto mais você puder ajudar as pessoas, você tem mais sucesso. Então, aprendendo desse jeito, para mim, ter candidatura seria bom.
Importante ter mandato para poder propor coisas como essa que eu estou dizendo aqui, do salário mínimo baiano, essa discussão sobre qualificação social e profissional, geração de emprego e renda, botar dinheiro no bolso das pessoas, dinheiro, porque ninguém precisa perder a dignidade para levar o pão de cada dia para casa. Nós fizemos agora, Roger, um negócio que era impensável. Fizemos um pacto entre a Prefeitura de Salvador, o governo da Bahia e o governo federal para cuidar dos ambulantes. Todo mundo de política diferente aí, de partido diferente. Exatamente, para cuidar dos ambulantes, dos cordeiros e dos catadores de material reciclado no Carnaval de Salvador. Olha o que aconteceu com o pacto. Vão ser 7 mil refeições todos os dias para os ambulantes cadastrados na prefeitura. Não tinha, agora tem 5 restaurantes populares a partir do pacto que vão estar lá disponíveis para os ambulantes. A passagem de ônibus, ida e volta para o ambulante cadastrado. Então vai evoluir para coisas novas, mas foi uma ação que nós, não é que a gente fez isso, mas a gente participou e ajudou, porque a ideia do pacto surge do Ministério do Trabalho, surge do ministro Marinho, que me nomeia como coordenador por parte do Ministério do Pacto pelo Trabalho Decente no Carnaval. O que qualifica o agente público mesmo não é ele se colocar como um salvador da pátria, um faz tudo, mas é aquele cara que faz as pontes, é aquele cara que articula, que constrói junto. Constrói junto. Isso aí mesmo é um bom exemplo. Você citou um exemplo excelente. Sabe? E política concreta, né? Sim, pronto, vamos dar um exemplo. O cara ia trabalhar no Carnaval de Salvador, ele tinha que levar a marmita dele. Simples. Agora 7 mil pessoas, que é o ambulante e seu ajudante, não vão precisar mais levar. Cada ambulante tem direito a 2 acessos. Muito bom isso aí. Viu? Então, isso é uma ação concreta. Não tem curva aí. Né? E claro, começando dessa maneira, você gera um case que pode ser replicado depois em outras... Pois é, que a gente conversou lá no Ministério. O ministro Marinho disse, vamos fazer esse negócio na Bahia, porque a partir de agora nós temos um exemplo para fazer pactos nos grandes eventos nacionais. Lollapalooza está procurando o Ministério, Rock in Rio procurando o Ministério, Carnaval de São Paulo, Carnaval do Rio de Janeiro. Então, por quê? Porque, como eu estou dizendo, Roger, aquela pessoa que trabalha no Carnaval, ela não precisa perder a dignidade para levar o pão de cada dia para casa. Ela tem que ter dignidade, tem que ter trabalho decente. Tem muita coisa para fazer ainda, viu? Muita coisa para fazer, mas já está melhorando muito do que era. Muito, muito. Que legal, Magno. A gente fica satisfeito de ver assim, uma prata da casa, esse ilhéense, que está aí jogando duro no Ministério do Trabalho. Parabéns por esse trabalho. Continue fazendo isso, porque a gente precisa. A nossa região aqui, ela é muito carente de lideranças novas, gente nova, sangue novo. A gente teve aí nos anos anteriores, nas décadas anteriores, algumas lideranças que se destacaram, importantes e representaram a região para a Bahia, Brasil, mas isso nos últimos tempos se perdeu. É importante a gente ver sangue novo, oxigenando essa política regional aqui, e é o que a gente precisa, porque a região do Cacau, a região sul, litoral sul da Bahia e outras, o extremo sul, no Baixo Médio Rio de Contas e tal, precisa de gente nova, com capacidade técnica para poder transformar isso numa política mais qualificada. Uma política que não é só daquela do oba-oba, ou aquela briga só de 4 em 4 anos, algo que seja mais concreto, mais próximo das pessoas, e ver isso que você está fazendo e que você acabou de trazer aqui para a gente, nos dá uma esperança. Eu desejo a você sucesso. Meu amigo, muito obrigado. Eu acho que o sucesso já tem. Sabe qual é por quê? Porque quando a gente olha para trás e vê o que já foi feito, eu lembro da mãe do Lula, né, que eu disse para ele, faça um pouquinho cada dia, que quando você olhar para trás, você fez muito. Você faça o que você pode todo dia, né? A questão eleitoral, aí é outro detalhe. Vamos caminhando, acho que o povo vai saber no momento certo avaliar. Eu acho que tem uma parte da população que vai votar com consciência na hora certa. Eu acho que é importante isso também, porque você disputar com as fortunas, esse é que é o grande empecilho das novas lideranças, é a quantidade de dinheiro que se movimenta nas campanhas, isso aí é muito... O poder econômico é muito poderoso, né? Isso. Muito forte, mas a gente vai tocando e vamos fazendo e vai crescendo. Agora, acho que é isso. Eu vou abrir um quadro aqui no nosso podcast que eu vou acabar
vou começar com você. Certo. Que é o quadro Conte-me uma história da sua vida, porque eu quero também ver você aí de casa, você que está aí nos vendo pela internet, nas redes sociais, acompanhando, eu quero que você também nos mande, tá? Através do nosso zap, que vou botar na descrição, uma história interessante, uma coisa que você não encontrou ainda um espaço para contar, mas você sabe que vai fazer diferença na vida de alguém se essa pessoa ouvir essa história. Você, Magno, é um cara que tem muita história. Eu quero começar esse quadro com você. Me conte uma história que você... Rapaz, se um dia eu tiver a chance, eu vou contar isso pro povo. Eu vou contar aqui uma coisa do mundo corporativo. Em 1993, eu tinha tido minha primeira experiência no serviço público, que era trabalhar aqui em Itabuna, no governo de Geraldo Simões. Meu chefe era Josias Gomes, que era secretário de governo, e meu chefe imediato era Jonas Paulo, que meu amigo, foi até no aniversário dele um dia desse. Perdemos a eleição, fiquei desempregado. Casado, novo, com uma filha pequena, e arrumei um emprego na escola, de vendedor de cerveja. Eu e Senildo. Sim, Senildo Paulino. Fomos vendedor da escola. E eu fui promovido para supervisor. Fui promovido para supervisor, uma alegria danada, né? Eu bati as metas, fui promovido. Só que veio um cara da fábrica e virou para o dono da empresa e falou assim, ó, você está errado, você não tinha que ter 3 supervisores, tinha que ter 2. Sua venda, não sei o que, fez os cálculos. Aí ele me chamou lá, seu Rafael, e falou assim, Magno, infelizmente, aquela promoção que a gente lhe deu, a fábrica não tal, eu gostaria de saber se você não aceita voltar a ser vendedor. Aí eu falei para ele, seu Rafael, eu gosto muito de trabalhar aqui, preciso do trabalho, mas eu vou dizer um negócio para o senhor. A gente não trabalha para a empresa, a gente trabalha para o mercado. Se eu acabei de ser promovido e aceitar ser rebaixado, alguém vai dizer depois que tem uma coisa errada com esse rapaz. Não é com o cargo. O senhor está explicando que precisou diminuir uma supervisão, não se preocupe não, que eu posso ser vendedor em qualquer outra empresa, mas na sua, no momento, não vai dar. Ele ficou me olhando assim, não entendeu direito, e eu fui para casa. Quando eu contei isso para minha esposa, ela quase me bate, né? Ela disse que eu estava ficando maluco. Aí eu sentei, um dia de sábado, sentei em casa, abri uma cerveja, tinha Skol na geladeira ainda. Tomei Skol e tô lá. Daqui a pouco chegou o Rafael Deprá, que é o dono da empresa, que era Deprá Distribuidora, que era aqui em Ferrada, indo para Ferradas ali. Sim. Aí chegou lá na empresa, lá na porta de minha casa com um amigo. Magno, rapaz, você me falou aquele negócio. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Meu amigo virou para mim e falou que tá abrindo uma distribuidora de gás aqui, que precisa de um gerente. E eu disse, a melhor pessoa para ser seu gerente é Magno. Era ali na esquina do São Caetano ali? Exatamente. Aí eu fui trabalhar na Novo Gás, indicado pelo cara que tinha me tirado, porque eu disse a ele a verdade. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é, nunca baixe a cabeça. É isso, Magno. Nunca baixe a cabeça. Quando você fala de dignidade, do sujeito levar o pão de cada dia para casa com dignidade, você tá no lugar de fala. Você tá no lugar de fala, porque você conhece. Se você não baixar a cabeça, o mundo vai conspirar pelo seu sucesso. Que história bonita, hein, gente? Porque senão você passa a ser a pessoa deprimida que aceitou qualquer coisa porque você precisa comer. E todo mundo precisa, e eu precisava. Podia ter dado errado, mas eu fiquei bem comigo. E o próprio patrão foi lá e me indicou um novo trabalho para ser gerente. Eu fui gerente de uma distribuidora de gás, que era Novo Gás, que tinha Itabuna, Ilhéus de Bicaraí, não sei o que, todo quanto é lugar. E eu tomava conta, abri outro campo. Que maravilha. Essa é uma história que eu gostei pra pouca gente. História, Valeu, Magno. Um abraço. Muito bom ter você aqui no nosso podcast. Sucesso. Conte sempre com a gente. E quando você tiver essas muitas coisas para divulgar, eu percebo o seguinte: nós somos aqui um canal de aproximação com a comunidade. Sim. E você está, como secretário nacional de qualificação profissional do Ministério do Trabalho, com muita coisa importante para que as pessoas conheçam. Posso dar uma dica aqui? Pode dizer. Se você não tem aí a carteira de trabalho digital, baixe a carteira de trabalho digital agora. Ela é um instrumento para qualificação profissional e para intermediação de mão de obra. Essa dica é completamente gratuita em qualquer lojinha de celular, desde o Android ou aquela outra mais cara, como é? Do iOS. É que eu não tenho aquele negócio não, que é caro. Android ou iOS, você pode baixar agora e ter aí a carteira de trabalho digital, muito importante. Pronto, legal. Gente, aí nós entrevistamos Magno Lavigne, ele que é secretário nacional do Ministério do Trabalho, qualificação para emprego e juventude do Ministério do Trabalho, do Governo Federal. Nós ficamos muito satisfeitos, Magno.
Você sempre será bem-vindo aqui. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, hein? E sorte aí nessa tarefa nova. Esse podcast do Roginho. A marca é bonita, hein? Gostei. Legal, gente. Pronto. Até a próxima.